Então vamos aí para a telinha, para a primeira questão de química da aula de hoje. Acompanha aí. Para a reação redox abaixo, aí deu a reação, né? O cátion aqui do ferro, o ânion aqui do cloro, né? Aí deu aqui a formação do ferro sólido, né? E do gás cloro. Ele pediu os coeficientes A, B, C e D, são respectivamente. Então a questão aqui de balanceamento envolvendo a parte aqui de íons, né? Questão que sempre aparece de alguma forma aí no vestibular e é bom você sempre ficar atento a esses detalhes que às vezes o aluno tem dúvida ou fica um pouco aperreado quando observa aqui a presença do cátion e do ânion. Então vamos tentar aqui ver como é que a gente vai balancear essa equação. Lembrando, né, aqui você tem ó, o cátion Fe mais 3, sempre que aqui é positivo, então você sabe que chama-se de cátion, né? Aqui nós temos o ânion, tá? Lembrando que o cátion significa que ele perdeu elétrons, mais 3, né? Até porque o ferro, o átomo no estado neutro, seu número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele se tornou aqui positivo, Fe mais 3, significa o que então? Se ele está positivo é porque ele perdeu cargas negativas, né? Então, ele perdeu elétrons e perdeu quantos elétrons? 3. Já aqui ó, no ânion cloro, negativo, mostrando que ele ganhou um elétron, ok? Então, como é que nós vamos balancear aqui? A gente botou a equação simples, se vier uma equação mais complicada lá no vestibular, você lembre-se de ver essa quantidade de elétrons, que ajuda muito nessa parte do balanceamento. Então, vamos dar uma olhada aí na solução, acompanha aí na telinha. Antes da solução, o professor Lidermano já vai fazer um comentáriozinho e a gente vê já a solução. Professor Lidermano. Bom, eu gostaria somente de lembrar um fato aqui. Esta equação que o Luiz Carlos acabou de mostrar é uma equação iônica, tá? Você tem o íon ferro e o íon cloro. Quando você tiver equações iônicas e precisar fazer balanceamento, só tem uma saída, balanceamento por oxidação, tá? E essa equação com 4 termos, onde o ferro de mais 3 passa a 0 e o cloro de menos 1 passa para 0 também, é uma reação tipicamente de eletrólise, tá? Eletrólise. Espontaneamente, esta reação aí não deve acontecer, porque jamais o ferro conseguiria tomar elétrons do cloro. Mas, mediante o fornecimento de corrente elétrica, aí sim é possível se realizar essa reação em laboratório. Lembrando, mas vamos lá para a solução, né, Luiz? Só lembrando também, Lermano, aproveitando para cá, as questões estão muito contextualizadas e é bom você lembrar que às vezes o aluno vestibulando ele cai achando que existe jazidas de alumínio, né, tá certo? Quando a gente sabe que o alumínio ele não é encontrado puro na terra, tá certo? O alumínio, você tem toda aquela parte do minério, da bauxita, né, onde ali você tem o minério, alumínio ligado ao oxigênio, né? Então tem todo um processo de separação, até para encontrar a bauxita, ela está embaixo de uma rocha, tem que usar dinamite para explodir aquela rocha, transportar aquele minério para levar aí todo um processo industrial onde ocorre a parte da eletrólise, que aí separa esse alumínio aí do seu minério e aí gera o alumínio, tá certo? Então o alumínio dificilmente, ele não aparece na natureza, ele aparece em condições num vulcão, com um raio, com alguma coisa desse sentido, que era tão nobre aparecer na natureza que um tempo atrás ele era muito mais caro por ser difícil, né? Você encontrava só pedaços de alumínio, era mais nobre, mais caro do que o próprio ouro. Mas você não encontra o alumínio puro na natureza, só em condições, como eu falei, em condições ímpares que ocorrem na natureza. O ferro não, né? O ferro a gente consegue encontrar na natureza. Vem da onde o ferro? Qual é o elemento? Hematita, também do minério, né? Tá certo? Então é bom que você tenha esse conhecimento. Agora o ouro a gente já encontra o ouro, né? A gente já encontra o ouro puro, né? Separa lá da mistura, é uma separação de mistura, não vai ocorrer aí uma reação química, uma eletrólise, vocês sabem do garimpo. Então é bom saber um pouco dessa química descritiva também e saber essa parte aproveitando a questão, ok? Então vamos lá para a telinha, vamos ver como é que eu faço esse balanceamento dessa equação. Está aqui o ânion, está aqui o cátion, me desculpe, está aqui o ânion, né? Observe que o Fe mais 3, ó, ele está aqui Fe sólido, se tornou aqui um metal, né? Então, lógico que se ele estava perdendo o elétron, era um cátion, e agora ele está aqui neutro, né? Eu tenho o ferro, então aqui eu já sei que ele ganhou elétrons, né? O contrário do cloro, que estava ganhando elétron, estava negativo, o ânion apareceu aqui neutro, então o gás cloro, então significa que ele perdeu esse elétron. Então vamos lá. Primeira parte, o Fe estava perdendo 3. Para se tornar o ferro puro, ele tem que ganhar os 3. Na química, só lembrando, ganhar 3 elétrons é colocar os elétrons no reagente. Só lembrando aí para o aluno
que não está tão acostumado aí na química, né? O ânion do cloro, ele estava negativo. Se ele se tornou o gás cloro, né? O Cl2, então vou ter já que balancear aqui, botar o 2, tá? E lembrando que ele estava ganhando elétron e apareceu neutro. Então ele perdeu esse elétron. Na química, quando perde o elétron, ele aparece nos produtos, tá certo? Mais 2 elétrons perdidos. E repare que o ferro, se ele ganhou 3 elétrons, ele ganhou de alguém. Então eu tenho aqui, ó, o ferro ganhando 3 e o cloro liberando 2. Então, lógico que eu vou ter que balancear, porque se alguém ganhou, ganhou de alguém que perdeu, né? Então, nós temos que balancear isso. 3 e 2 já não é a igualdade, nós vamos procurar tentar esse balanceamento. Qual seria o número? Lógico, se eu multiplicar essa por 2 aqui, eu teria 6 elétrons, e multiplicando essa por 3, eu teria 6 elétrons. Então, fazendo aqui já o balanceamento, eu sei que eu vou precisar de 6 elétrons aqui, do ferro ganhando, né? Para ele ganhar, o cloro tem que perder 6. Então, multiplicaria a primeira por 2, tá? Então, ó, 2 Fe mais 3, 2 cátion de ferro, tá certo? E a segunda por 3, né? Aí eu teria a quantidade de elétrons aqui. Observe que se perguntasse qual a quantidade de elétrons que é transferidos aqui do cátion, né, e do ânion. Então, seriam 6 elétrons, tá? Pelo balanceamento. Então, com esse número aqui, somando essas duas equações, eu tenho a equação total, a equação balanceada. Ó, 2 Fe mais 3, aí os elétrons aqui, ó, produto e reagente, né? Tá certo? A gente cortaria, né? Efeito matemático, só para você entender. Teríamos aqui, ó, mais 6 o ânion, Cl-, né? Em solução aquosa, o ânion. E aqui eu teria o metal, o ferro, mais o gás cloro. Então, essa aqui seria a equação balanceada. Professor Lermano, mais uma dica aí para o aluno. Então, vamos observar uma coisa, Luiz. Essa aí é uma equação com 4 termos, é uma equação que só fazendo esse processo de inversão da variação de elétrons para multiplicar as equações, você já consegue balancear a equação toda. Normalmente, quando você pega uma equação com um porte um pouquinho maior, com um número maior de substâncias envolvidas, aí você vai precisar, talvez, ainda uma etapa desse balanceamento, que seria o ajuste dos demais coeficientes pelo processo de tentativas. Né? Então, você pega uma equação com 6 termos, uma equação com 7 termos, você, em geral, acha 2 coeficientes que eu sugiro que você lance no produto e, a partir daí, puxe os coeficientes de todas as outras substâncias pelo processo de tentativas, mas sempre partindo dos valores que são obtidos pelo processo de oxirredução. Ok, vestibulando? Então, nós botamos uma questão... tem uma coisa ainda, Luiz, que eu gostaria de comentar. Dele remando, Jonathan. Então, quando essa questão aí foi lançada aqui no ar, eu comentei que isso aí era um processo de eletrólise. Eu acho que convém que a gente lembre de uma coisa. Todo processo eletroquímico que ocorre com transferência de elétrons de uma espécie para outra, tem-se o que se chama de cátodo e o que se chama de ânodo. Só lembrando que o cátodo representa o elemento que sofre o processo de redução. No caso aí, se ele perguntasse quem é o cátodo e quem é o ânodo nessa eletrólise, o cátodo seria indicado pelo ferro e o ânodo seria indicado pelo cloro. Por quê? Porque o cloro está sofrendo oxidação, enquanto que o ferro está sofrendo o processo de redução. Ok, redução aí, o ferro ele recebeu, né? Ele estava Fe mais 3, perdendo 3, se transformou em ferro lá no produto. Então, significa que ele recebeu. Então, se ele recebe, vem de redução. Então, o ferro é a redução. Se ele está recebendo o elétron, lógico que ele vai ser o polo positivo, ele vai ser o cátodo aí, né? Nesse sentido, tá certo? E o cloro, que seria o ânodo, que seria o polo negativo. O cloro, ele está liberando o elétron. Então, quem libera o elétron, a gente chama... Coloca aí o ânodo, nesse caso aí, quem está recebendo, a gente chama aí de cátodo. E lembrando, se o ferro estava Fe mais 3 e apareceu Fe 0, então ele ganhou elétron, ele deixou de ser cátion, estava perdendo 3 elétrons, mais 3, e se tornou Fe 0. Então, se ele ganhou, significa então que ele recebeu elétron, é uma redução, então que ele é o agente oxidante. Então, lembre-se, redução, agente oxidante, beleza? Mais uma coisinha, Luiz. Pois não, Lermano. Mais uma observação a fazer. Você observou bem que o elemento negativo, no caso o cloro, é o ânodo, lembra ânion, né? E o elemento positivo, que é o ferro, é o cátodo, que lembra cátion. Só que os eletrodos que são colocados para provocar a ocorrência dessa reação têm sinais contrários dos íons que estão representados aí.
Por exemplo, o íon ferro mais 3, ele é atraído por um eletrodo negativo. Tá? Ele é chamado de cátodo graças ao ferro e não ao sinal do eletrodo. Tá? Ok. Só um toquezinho a respeito disso aí que se faz também importante. É importante. Também, Dilermano, aproveitando aqui, vestibulando, nós botamos essa equação bem simples, até porque nosso vestibular foi reduzido para 3 dias, né? E lógico que cai um pouco a quantidade, a qualidade de questões, que é tudo num dia só. Com 4 dias a gente ganhava em termos de mais química, de mais física, né? Então essa redução do vestibular, lógico que toda redução existe aí, né? Perde-se em termos de conteúdo. Então a gente colocou essa equação antes, numa subjetiva, pode ser que ela venha mais complexa, mas você sempre começa aí pelas cargas, por equilibrar a quantidade de elétrons dos íons, se aparecer numa equação maior, que você já vai dar uma boa iniciada assim na questão, ok? Vamos para a próxima questão aí.